Shalom Aleichem, paz a todos. Que bom que estamos juntos para estudarmos um pouco mais sobre o livro de Daniel. Estamos no último capítulo, capítulo 12. Estarei logo mais postando os capítulos que ainda faltam, do 9 ao 11. E também continue acompanhando, porque em breve também começaremos, na próxima semana, uma nova série intitulada Como Interpretar as Escrituras. Vamos ver princípios, vamos estudar um pouco mais sobre a hermenêutica, métodos, formas, o que devemos levar em conta ao estudarmos as Escrituras, ao estudarmos a palavra de Deus. Bem, vamos ao capítulo 12. Precisamos entender o seguinte, que na literatura hebraica, como comenta Dukan, a conclusão de uma literatura, de um livro, ecoa a introdução. E é o que acontece aqui quando você abre no capítulo 12 de Daniel, você vai encontrar referências, alusões ao capítulo 1. A primeira delas que podemos enxergar é que o capítulo 12 ele é pequeno, assim como o capítulo 1 também o é. E no capítulo 1 é falado de um monarca, assim como nos outros capítulos Daniel também faz referência a reis. Aqui não é um rei humano que aparece, mas a figura de um príncipe, aquele que apareceu durante todo o livro de Daniel, é chamado de príncipe do exército, príncipe dos exércitos e filho do homem, e também com outras nomenclaturas. O texto diz o seguinte: nesse tempo, que tempo é esse? No tempo do capítulo 11, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A estrutura do capítulo 12, segundo Dukan, é paralela à do capítulo 7. Onde a estrutura do capítulo 12 é paralela à estrutura do capítulo 7, só que de maneira inversa. O capítulo 12 é C, B, A, enquanto o capítulo 7 A, B, C. Há uma estrutura quiástica característica do estilo de Daniel. Capítulo 12, verso 1, descreve a vinda de Miguel, o grande príncipe celestial, correspondente ao capítulo 7. A vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu. A expressão estilística nesse tempo introduz essa primeira seção. No capítulo 12, 1 a 3, em que os livros são consultados e é feito juízo entre os sábios e os não sábios, corresponde ao capítulo 7, onde, capítulo 7, verso 9, 10 e 26, a cena do juízo e a abertura dos livros. Nesse tempo também introduz essa seção. Capítulo 12, 4 a 12, que trata do chifre pequeno, corresponde ao capítulo 7 a capítulo 7, verso 8 e 25, que também fala do chifre pequeno. As alusões aos dois capítulos 7 e 8 se referem ao chifre pequeno. A ligação ao capítulo 7 ocorre na menção de um tempo, dois tempos e metade do tempo, que aparece tanto no capítulo 12, verso 7, como também no capítulo 7, verso 25. O texto aqui começa falando de Miguel, da intervenção de Miguel, que ele se levanta. O texto diz, se levantará Miguel. Esse verbo em hebraico é amad. A palavra hebraica, esse verbo, pertence ao vocabulário de guerra e é expressa pelo soldado que resiste e vence o inimigo. Portanto, esse levantar, ele tem um aspecto primeiramente militar, de derrotar o inimigo ou os inimigos do povo de Deus. Miguel se levanta para ir contra os inimigos do povo de Deus. A aparente vitória de Nabucodonosor do capítulo 1 tem sua resposta no capítulo 12, com a vitória final de Miguel, o príncipe de Jerusalém. No capítulo 1, nós abrimos o texto lendo que Nabucodonosor venceu, sitiou Jerusalém e levou os utensílios sagrados para o templo de seu Deus. Uma vitória
parece que Nabucodonosor venceu, parece que o povo de Deus, o povo de Israel perdeu. Claro, o texto do capítulo 1 vai terminar com uma nota de esperança, como já vimos aqui, fazendo referência a Ciro, o libertador. Mas aqui, então, no capítulo 12, o tema é fechado, onde Miguel vence e vence de maneira definitiva. O texto também diz que Miguel é o defensor dos filhos do teu povo. Essa palavra, por mais que seja parecida com amado, mas é um pouco diferente, omed, literalmente que se levanta, mas a ideia aqui é que se levanta em favor do povo de Deus. A NVI vai traduzir como proteger, ela não vai abarcar toda a ideia, mas a ideia aqui também é de um sentido forense, de um sentido de juízo. Afinal de contas, o levantar de Miguel também é no sentido de juízo. Esse verbo também tem um significado forense. Em contextos legais, os sacerdotes deveriam se levantar como juízes. Da mesma forma, Deus, Adonai, se levanta para julgar os povos. Está em Isaías 3, verso 13. E naquela época do Oriente Médio, no Antigo Oriente Médio, os reis se levantavam para julgar. Então, como a lição bem comenta, o levantar-se de Miguel tem esses dois aspectos. Tem um aspecto de juízo e também um aspecto militar. Dois aspectos importantes da obra de Miguel podem ser inferidos a partir do verbo levantar. Primeiramente, esse verbo evoca o surgimento de reis para conquistar e governar. O verbo tem primeiramente uma conotação militar. Em segundo lugar, o verbo levantar também indica um cenário de juízo. Miguel se levanta para agir como advogado no tribunal celestial. O texto vai continuar dizendo o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Este é um dos textos mais claros do Antigo Testamento a respeito de ressurreição. Uns levantarão para a vida eterna e outros para o horror eterno. A cena aqui, evidentemente, é de juízo. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Olha que texto extraordinário. Aqueles que forem sábios, eles vão brilhar, vão resplandecer como o fulgor do firmamento. Os que muito conduzirem a justiça vão brilhar também como as estrelas, sempre e eternamente. Deus quer que sejamos sábios, estejamos nesse grupo, o grupo daqueles que ressuscitarão, daqueles que receberão a salvação, daqueles que serão sábios, e não no outro grupo daqueles que receberão a vergonha, o horror eterno. Mas é interessante como esse levantar de Miguel está relacionado com a ressurreição e também com o verso 13 que vai dizer: ao fim dos dias te levantarás para receber a recompensa. A vitória de Miguel assegura a vitória do povo de Deus. O levantar de Miguel assegura o levantar dos mortos. Mas o texto também vai dizer de um tempo de angústia, o qual nunca houve. A partir de Apocalipse 16, 18, 20 e 24, podemos traçar aí um paralelo, entendendo que aqui se refere então a um momento onde a porta da graça, como chamamos, ou a oportunidade de salvação, ela não vai haver mais. O Espírito Santo sendo retirado, não totalmente da terra, obviamente, mas a sua atuação, ela de convencer do pecado, da justiça e do juízo, não acontecerá mais. Então as últimas pragas serão derramadas, serão jogadas, as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. Portanto, haverá uma angústia qual nunca houve. O próprio Jesus, em Mateus 24, 29 e 30, falou que antes da vinda do Filho do Homem haveria tribulação. Haveria uma tribulação, haveria angústia. O que a gente costuma dizer, através dos textos proféticos e também pela experiência, chamá-la de angústia de Jacó. Angústia de Jacó. Agora, podemos também perguntar
Quem é Miguel? É apenas um anjo? Quem é Miguel? A Bíblia o chama, em outros textos, de arcanjo. Alguns vão dizer que é apenas mais uma classe de anjos. Mas a própria palavra Miguel significa quem é como Deus. E o texto de Daniel, não só nesse momento aqui, mas em outros lugares, aponta para Miguel sendo o personagem principal, o personagem central, como comenta Elias Brasil, do livro. Portanto, acreditamos que Miguel seja Cristo pré-encarnado. Miguel, ele aparece vestido de linho, como um sacerdote. Quem é o nosso sacerdote? Ele aparece lutando em favor do povo de Deus, como aqui. Quem luta em favor do povo de Deus? A linguagem que aparece de Miguel em alguns textos, no capítulo 10, por exemplo, se parece com outros textos onde também uma figura importante do Antigo Testamento aparece para personagens, o anjo do Senhor, como apareceu para Josué, o príncipe dos exércitos. Bem, será que o anjo do Senhor era apenas um anjo? Em muitos momentos, em muitos contextos do Antigo Testamento, essa figura é adorada pelos pais de Sansão, por exemplo, por Agar, no deserto, no capítulo 16. Portanto, muitos, apesar da discussão, consideram essa figura de Miguel e também do anjo do Senhor como sendo o próprio Deus, o próprio Cristo pré-encarnado que apareceu aqui para Daniel. No livro de Daniel, a pergunta que aparece também é até quando? E aqui no livro vemos algumas datas, onde novamente um homem vestido de linho vai aparecer, uma referência possivelmente a Miguel. O texto vai dizer assim: então eu olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Tu, porém, Daniel, essas palavras, sela o livro até o tempo do fim, muitos esquadriarão e o saber se multiplicará. Esse texto tem sido usado no sentido de que a ciência iria se multiplicar, o avanço tecnológico. Bem, contextualmente esse texto parece se referir ao saber do livro, à multiplicação do saber do livro. Afinal de contas, por muito tempo, as profecias de Daniel foram ditas como misteriosas em relação ao capítulo 9, a intercessão de Jesus. E a partir da Reforma Protestante, então, se começa a estudar o livro de Daniel, e depois, no século XVIII e XIX, vários estudiosos, como Manuel de Lacunza, como Joseph Wolff, como William Miller, entre outros, né? Joseph Wolff na Europa, Manuel de Lacunza na América do Sul, também William Miller, eles começam a estudar o livro de Daniel, muitos a se interessarem pelas profecias. O saber do livro se multiplica. Ok, o texto vai dizer também: então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Quando? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Aqui vem uma profecia que é conhecida, que aparece no capítulo 7. São 1260 anos. Essa profecia se refere à supremacia papal. Desde 538, quando o bispo de Roma assume essa supremacia, até os arianos são derrotados, né? Até 1798, quando Berthier, o general de Napoleão, prende o Papa Pio VI, onde é o fim da supremacia papal. Mas o texto também fala de outras datas, onde, continuando, vai dizer assim: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Daniel, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Portanto, só no tempo do fim é que essas palavras seriam entendidas. Daniel não entende aqui, ele não entende profecia. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Agora é falar de 1290 dias, entendendo que
o término da profecia é 1844, se você então diminui 1290, você chega a 508, que foi o ano quando Clovis, rei dos francos, converteu-se à fé católica. Esse importante evento preparou o caminho para a união entre igreja e Estado, que prevaleceu ao longo da Idade Média. Apesar que há uma discussão na importância histórica disso, mas foi um preparo. Tem uma discussão também de quando ele se converteu, se foi antes ou depois, mas parece que ele se converteu oficialmente nessa data de 508. O texto ainda vai dizer: depois do tempo de que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 1335 dias, que termina justamente em 1843, desde 508 até 1843, que é quando começa a pregação das profecias de Daniel. Não somente William Miller, mas outros, por esse momento, entendem que algo extraordinário vai acontecer nessa data, por volta de 1843, 1844. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, assim como outros, é dito que ele iria descansar, que ele iria morrer, mas que no final dos tempos ele receberia a herança. Sabe, a nossa vitória, ela vem a partir da vitória de Miguel. A morte não é o fim. Deus tem preparado algo muito melhor para aqueles que amarem a Ele. Que você tenha essa certeza em seu coração. Entenda que Cristo está lutando por cada um de nós. Cristo está intercedendo por cada um de nós. E é nessa intercessão que devemos confiar. É na vitória dele sobre o mal que devemos confiar. Ele é o nosso juiz, ele é o nosso príncipe, o príncipe do exército, que luta por nós. Shalom a todos, fiquem com Deus, continue acompanhando esse canal, curta, compartilhe para os seus amigos, se inscreva se você não é inscrito, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, faça aí no comentário, pode fazer para mim também nas redes sociais, que estarão aí os links delas. Um abraço a todos.